Olha que maravilha de dia, bondade de Deus que Deus tem preparado para nós. Louvado e bendito seja o nome dele. Glórias sejam dadas ao Senhor, pois só Ele pode, né, apresentar um espetáculo como esse. Me diga uma coisa, você sabe quantos tipos de flores existem no planeta? Olha, segundo os estudiosos, eles creem que há mais de 370 mil espécies de flores que já foram catalogadas. Talvez você esteja perguntando assim, se perguntando, mas por que falar sobre flor? Porque essa vai ser, de certa forma, o assunto que a gente vai trazer nessa pequena meditação de hoje. O nosso texto base é lá, Êxodo 3:2, aquele famoso encontro entre Deus que se manifesta naquela sarça ardente e Moisés. Mas na verdade o que a gente vai enfocar é, talvez, não sei se você já se perguntou, por que é que Deus se manifestou numa sarça ardente? A palavra sarça no hebraico é sená. E se você pegar a interpretação dessa palavra, está lá dizendo, é um arbusto espinhoso. Um arbusto espinhoso. Ora, a gente poderia pensar, né? A palavra do Senhor fala sobre a rosa de Saron, fala sobre o lírio dos vales, fala sobre o isopo. Todas essas três plantas que eu mencionei aqui, elas são de regiões áridas, regiões bem difíceis, tipo deserto mesmo. Por que Deus foi escolher logo um arbusto espinhoso para se manifestar? Maravilha, não é? É assim que Deus age. É assim que Deus faz. É assim que Deus conquista. Deus passa os seus olhos sobre o deserto, vê uma sarça, aquele humilde, robusto, espinhoso, e de repente ele se manifesta ali. E aquele fogo a faz queimar. Primeiramente mostrando a Moisés e depois se mostrando ao mundo. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Deus escolhe coisas simples para fazer um magnífico. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega algo pequeno e faz grande. A palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E o texto de Coríntios fala das coisas que são pequenas, mas que Deus pode fazer grandes. O texto de Coríntios que eu estou dizendo é 1 Coríntios 1:27. E se você ler lá, você vai observar o que é que Deus está trazendo. O que é que Deus está querendo manifestar, o que é que Deus, né, pode operar. O desejo do coração de Deus. Isso é tremendo, não é mesmo? E de repente nós nos pegamos, olhamos a sarça. Por que Deus não escolheu uma das flores maravilhosas? Tem 370 mil espécies. Por que Deus não escolheu algo maravilhoso para manifestar sua glória? Comece a pensar, por que Deus não escolheu algo maravilhoso, uma flor maravilhosa, estilosa, bonita, cheirosa, graciosa, para manifestar sua glória? Comece a pensar nisso. Porque Deus escolheu você, que aparentemente se acha cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de tentativas. Porque Deus me escolheu.
Quando olho para dentro de mim, o que eu vejo é exatamente um arbusto espinhoso, do ponto de vista meramente humano. Mas por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? Pare e pensa um pouco nisso. Assim como ele não estava interessado nos espinhos daquela sarça, mas sim em manifestar a graça de Deus. Ele não está interessado na nossa falibilidade. Ele não está interessado aonde falhamos. Por que falhamos? Ele está interessado em demonstrar a sua glória na minha vida, na tua vida. Percebe o amor de Deus? E fazer com que, assim como aquela sarça, primeiramente, passando pelo fogo de Deus, pela presença de Deus, se manifestou a Moisés, depois se manifestou ao mundo, nós continuamos falando dela. Assim também o Senhor deseja manifestar a sua glória em nós, para que primeiramente nós possamos ver isso aí. Há uma tendência de vermos sempre o lado negativo, sempre as deficiências, a falibilidade. Mas se fosse por isso, se isso tivesse peso diante de Deus, não teríamos a mínima chance de ter uma comunhão constante com o Senhor. Mas foi por isso que Jesus veio. Exatamente para fazer com que essa sarça aqui e essa sarça aí queime diante do Senhor e manifeste sua glória. Percebe? Portanto, se você se sente desvalorizado ou desvalorizada, sente que não tem valor nenhum, sente que tem a intenção de fazer o bem, de praticar o bem, mas quando vê, de repente está falhando, está cometendo os mesmos erros, e pensa que Deus desistiu de você, olha, quem desiste de nós é o próprio homem. Mas Deus não desiste. Deus não desiste nunca. Por isso que é um texto que diz, enquanto a vida há esperança, sabe? O Senhor tem no seu coração aquela esperança de que nós estejamos aptos a nos entregar a Ele. E não olhar para essas circunstâncias, essas situações. Há exemplos na Bíblia. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o que é que Jesus depois fala para ele? Aquela sarça espinhosa. De repente Jesus chega e fala para ele depois da sua ressurreição: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Olha que maravilha, irmão, se uma palavra dessa não queimar no teu coração, o que é que vai queimar no teu coração? Irmã, não fique mergulhado na angústia, no desespero, no fracasso, naquilo que muitas vezes a sociedade quer empurrar sobre a tua vida. Às vezes a sociedade, e principalmente no âmbito familiar, é muito cruel. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. É por isso que o Senhor nos chamou, o Senhor continua nos amando. O céu não nos esquece. O céu não te esqueceu. Ainda que toda pessoa amável, família e tudo mais tenha te esquecido, o céu não te esqueceu. Essa é a maravilha da palavra de Deus, sabe? Renovar. Trazer um consolo que vem lá de dentro. Por isso que é maravilhoso demais servir a esse Deus com alegria, sabe? Se apresentar diante dele com cântico, porque ele só tem amor para nos dar, só tem justiça, só tem paz, só tem alegria, só tem contentamento, só tem esperança.
Ele fortalece-nos na nossa caminhada. Assim como aquela sarça espinhosa, um arbusto espinhoso, queimou naquele deserto. Deus fez uso desse arbusto espinhoso para manifestar a glória dele. E ela foi revelada primeiramente a Moisés e depois continua sendo revelada ao mundo inteiro. Assim, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Seja consolado por essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. E não duvide que Ele está pegando o seu caminho e trabalhando nele. Não duvide disso. Não mergulhe neste pensamento de que tudo que você faz não dá certo. E isso tem te angustiado, tem massacrado a tua alma. Se o Senhor quisesse pessoas normais, perfeitas, certamente Ele não procuraria enviar seu Filho para morrer por nós. Aliás, a ação de Jesus foi exatamente por isso, porque ninguém tinha condição. Deus disse que olhou de lá dos céus para ver se encontrava um justo sobre a terra e não viu nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, diz o Salmo. Portanto, seja consolado por essa palavra. Se você se acha um espinho, um arbusto espinhoso, o Senhor quer continuar manifestando a sua glória na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua caminhada. Fique com essa palavra e seja mais uma vez abençoado em o nome do Senhor Jesus. Glorifica a Deus, Ele tem grandes coisas para você. Amém e amém.